Shalom, meus queridos e amados, diletos, ínclitos, nobres irmãos, estudiantes da Palavra de Deus. Aqui hablamos diretamente de Caldas da Rainha, estado de Leiria, país Portugal, continente Europa, da descendência dos semitas, né? Os semitas vieram para cá? Não, os semitas ficaram lá na região ali, Jafé, né? Os jafetitas. Os camitas foram para a África, os semitas para aquela região do Oriente e os jafetitas aqui para a Europa. Aqui pastor Ilmar Sattler Emerick Heller Kaiser, protestante, luterano, protestante, pentecostal. Trabalhamos 35 anos no Ministério Tabernáculo em Lajinha, jubilamos em abril e estamos aqui na cidade de Caldas da Rainha, 80 quilômetros de Lisboa, aqui na igreja ADEF, Assembleia de Deus Fogo para a Europa. Fundador e presidente Abraham Robson Ferreira. Temos 28 igrejas em mais de 6 países. E estamos aqui ministrando as aulas do pós-graduação ou especialização em Pentateuco, Gênesis. A matéria é Arca de Noé, a terceira matéria desse curso. Cada curso de pós-graduação ou especialização tem 9 matérias. Essa é a terceira matéria desse curso e vamos para a quarta aula. Falamos pelo Centro de Excelência da Educação Cristã, que é o seminário aqui da nossa igreja ADEF, e também pelo Seminário Teológico Bereshit, ou FATEB, Faculdade Teológica Bereshit, que são mantidas pelo Centro de Cultura Bíblica Bereshit. Na aula passada nós falamos um pouquinho sobre os compartimentos, andares, os pisos da arca, mostrando que a palavra no original é ken, quer dizer ninho, né? Também falamos da hibernação, que metade dos pisos, que tinha 30 côvados de altura, 15 côvados ficava dentro de água. Hoje nós queremos estudar um pouquinho mais sobre a duração da construção. Diz o texto em Gênesis capítulo 6, que o Senhor viu que multiplicou muitos homens, e as filhas de Sete multiplicaram, e os filhos de Deus, que são a linhagem de Sete, foi lá e casou com as filhas de Caim, que é a linhagem, vamos dizer assim, desviada. E aí o Senhor disse, o meu espírito não contenderá para sempre com o homem. O homem aqui não é Ish no original, é Adão, quer dizer, o ser feito da terra, Adão. Este homem é carnal. Os seus dias serão 120 anos. Esses 120 anos aqui não se refere à idade da vida depois do dilúvio, não. Porque muitas pessoas viveram muitos mais anos, né? Sem viveu muitos anos. Arfaxade, Selá, Éber, Peleg, Reu, Serug, Naor, Terá. Abrão viveu 175 anos, Isaac 180, Jacó 147, José 110, Coate, né, 137, Anrão 137, Levi 137, Coate 133, ou coisa parecida. Depois Moisés 120. Então, essa referência aqui a 120 anos é a referência para a construção da embarcação. Nós estamos estudando aqui que a embarcação é uma embarcação de 41 mil metros cúbicos, o que dá 41 milhões de litros que cabia dentro dela, que 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. Então, 41 mil vezes 1.000 é 41 milhões de metros de litros de água, né? Se fosse colocar lá dentro. Vimos que a capacidade ali é para muito, é mais ou menos um prédio de 67 andares com um apartamento de 200 metros quadrados. Cabia muita coisa ali. Nós vamos ver em aulas futuras que as espécies caberiam todas e ainda poderia levar alimento, como levou. Alimento não só para a subsistência deles naqueles 371 dias, dos animais e também para depois que saísse da arca, esperasse a plantar e a colher. E esses 120 anos, então, é um tempo que Deus decidiu que seria do dia que comunicou a Noé, e lembra que esse texto aqui falando, ele não falou isso para Noé, não. Noé não sabia, não. Que aqui ele disse, antes de conversar com Noé, ele decidiu lá na Trindade, Elohim, os três juntos, decidiram que seriam 120 anos daquele dia até o dia que ia acontecer o dilúvio. Noé não foi comunicado disso. Então, Noé trabalhou por divina revelação. E no texto do Novo Testamento diz isso.
Sendo Noé divinamente avisado por Deus que as águas do dilúvio iam acabar destruindo toda a humanidade, preparou, planejou, aparelhou uma arca, uma embarcação. Com essas medidas aí, né? 135 metros por 22,5 por 13,50 de altura. Então, esses 125 anos é o tempo para quê? Tempo que se ia gastar para construir. Imagine quem habitava no mundo naquela época? Mais de 14 a 20 bilhões de pessoas. Era a população da Terra no ano 1656, numa média bem larga, bem considerada, né? Colocando um filho a cada 5 anos, o que não deveria ser uma verdade, porque naquele tempo não havia anticoncepcional, não havia televisão, então era menino atrás do outro, né? Como nossos avós. Meu avô teve 16 filhos, então nós estamos pondo uma conta bem tolerante, a gente teria de 14 a 20 bilhões de pessoas. Então o mundo estava cheio de gente, mas quem não era justo naquela geração dele? Então todo mundo corrompeu-se, todo mundo desviou, gente estava andando para longe já, tinha gente lá em Ur dos Caldeus, né? Você vê que vamos encontrar Tera, pai de Abrão, lá em Ur dos Caldeus, mais anos para frente, né? O dilúvio foi no ano mais ou menos 2300, 2400 antes de Cristo. E Abraão, a história de Abraão já é no ano 2000 antes de Cristo. Então nós vamos ver aí que esses 120 anos foi o tempo que gastou para se construir uma embarcação desse quilate, dessa capacidade. Uma embarcação que tinha uma carga um peso de 14 mil toneladas, com 3 compartimentos, com 3 ninhos, né? 30 metros de altura. Se fizer as contas, Noé, a família dele, ele tinha primos, né? Ele tinha tios, porque o Lameque teve outros filhos, ele tinha avós, que Matusalém era avô dele, mas tinha outros irmãos de Matusalém vivos. O Enoque tinha sido arrebatado, mas ficou Matusalém, ficou Lameque, e muitos outros que foram morrendo nesse ínterim, até chegar nos 120 anos, não tinha mais ninguém. Matusalém é um dos últimos que morreram. Penso eu, vou perguntar a Matusalém assim que chegar no céu, quando foi que ele morreu? Eu penso que foi 8 dias antes de começar a chover. Porque o dilúvio ocorreu 7 dias, a chuva começou a cair, a Noé entrou na arca 7 dias antes de começar a chuva. Ficou 7 dias parado lá, esperando começar a janela do céu se abrir, fazer trombas d'água e as fontes do grande profundeza, né, do grande abismo, das profundezas, expelir gases, água salgada, enquanto vinha água doce do céu, água salgada, né, quente, do céu era fria, de baixo quente, misturando aquilo tudo para que desse condições para que os peixes, né, para criar bolsões, para que os peixes de água doce não se confundissem com a água salgada e vice-versa, e todos escapassem. Porque peixe não foi colocado na arca não tinha aquário, né? A arca tinha aves, a arca tinha répteis, a arca tinha animais, a arca tinha humanos, mas peixes não tínhamos. Vamos ver uma aula sobre isso. Então, esse pessoal de Noé, sogro, cunhado, sobrinha, tio, neto, primo, neto não havia ainda, né? Filhos, e todos eles trabalharam na construção. Que fizeram a seguinte conta, para construir uma embarcação desse volume, com 41 mil metros cúbicos, 4 pessoas gastariam 480 anos. Isso é matemática, regra de 3. Se você colocar 16 pessoas trabalhando ininterruptamente, né, parando só para descanso à noite, ou algum dia no Shabat, no sábado, eles gastariam 120 anos. Então, no mínimo, 16 pessoas trabalharam ali ininterruptamente para que a arca viesse ficar pronta 7 dias antes, para que ele pudesse entrar e o dilúvio acontecer 7 dias depois. Então, nós vamos verificar que a arca, ela teve um serviço muito grande para se fazer. Imagina, meus irmãos, cortar tábuas, né, de madeiras de gofer. Imagina, depois tábua por tábua, 3 pisos, pregar aquelas tábuas com os cobres, né, que foi feito pregos de cobres, que diz o texto que Tubal-Caim mexia com bronze, mas não é bronze é liga, bronze precisa de estanho, é cobre, então tinha que fazer aqueles pregos de cobre. Depois, além daqueles pregos todos, teríamos também
que fazia o que? A calafetação. Quantos dias, quantos anos se gastou para dar uma demão, 2, 3? Diz a história do dilúvio babilônico, que tem uma lenda sobre o dilúvio babilônico, que Utnapishtim, que seria o Moisés bíblico, né? Chama Epopeia de Gilgamés, essa história. Eles deram 3 demãos, 3 passadas de calafetação na área externa e 6 na área interna. Isso é que está na lenda, aqui no texto bíblico não menciona quantas demãos foi dada, quantas vezes se passou. Mas com certeza gastaram-se anos para se montar o esqueleto, né, a alvenaria, anos para depois fazer cobrir. Tudo era feito de quê? Não havia telha, né? Havia tábuas assim e tábuas assim. E calafetar aquilo tudo, né? Passar ali a rena, que não é betume, vamos ver também em aulas posteriores. Então, essa é a aula de hoje. O tempo foi 120 anos e 7 dias antes do dilúvio estava pronta a arca e eles entraram e depois de 7 dias começaram as águas a descer e a subir. Fica na paz, tchau, tchau.